E essa foi a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida. Porque envolvia muitas coisas e a minha cabeça realmente, ela estava boa enquanto eu estava lá, enquanto eu estava no hospital, e eu estava levando as coisas realmente tranquilamente. Mas eu me conheço e eu sabia que a guerra interna da minha mente já estava querendo me sabotar. Já estavam vindo pensamentos que, graças a Deus, eu consegui identificar rápido, que eu sabia que ia fazer com que eu sucumbisse, com que eu caísse numa situação que eu poderia não voltar tão fácil dela. E foi aí quando eu conversei com o meu rosto, expliquei a situação, porque eu lembro até no dia que eu falei assim, eu tive uma conversa bem longa com ele. Foi um dia que ele foi lá na clínica conversar comigo e ele perguntou pra mim quais eram os meus objetivos, o que eu queria. E eu falei pra ele, foi a primeira coisa que eu falei pra ele, que eu queria independência, que eu queria voltar pro Brasil independente, que eu não queria voltar numa situação em que eu dependesse das pessoas pra fazer as coisas mais básicas do meu dia a dia. E ele falou assim, então vamos trabalhar nisso. E foi isso que eu fiz lá. Então eu lembro que no dia que eu liguei pra ele, ele perguntou, você tem certeza que você não vai querer estender mais tempo? Eu falei assim, não, Rafa, eu quero ir embora, porque eu falei pra você naquela conversa que eu queria voltar pro Brasil andando, eu queria voltar pro Brasil independente. E eu fiz, eu cumpri com os objetivos que eu me propus a realizar. E foi então que daí, a partir desse dia, eu fiquei mais uma semana na clínica. Eu tive um suporte muito bom, mas eu sabia que ficar mais tempo lá na clínica, por mais que eu não tivesse do que reclamar em relação à clínica, ao tratamento, eu sabia que já estava esgotada, porque eu já estava lá fazia há mais de 15 dias e eu sabia que já estava esgotando, eu ficava muito tempo sozinha. Sozinha que eu falo, as pessoas iam me visitar, minha host family ia me visitar, mas no dia a dia mesmo, né? Porque assim, eu fazia fisioterapia, e no final do dia era eu e minha mente, entendeu? E tava ficando assim, no começo eu tava focada na fisioterapia e em melhorar, só que daí que chegou um ponto em que eu sabia que ficar postergando, e quando meu rosto veio contar pra mim que o seguro queria me mandar embora pro Brasil, eu sabia que não teria como eu dar um jeito. De qualquer forma, esse seria meu destino, meu caminho. Não teria como eu fugir daquilo. Eu não poderia mais ficar nos Estados Unidos naquele momento, porque de qualquer forma eu não poderia, mesmo que eu recebesse alta, eu não poderia trabalhar mais. Minha host family já tinha uma nova au pair, porque eu não teria condições de ficar ali, né, de poder trabalhar. Porque por mais que eu já tivesse recuperado boa parte dos meus movimentos, eles não estavam 100%, então eu não poderia trabalhar. Então o objetivo do programa pra mim e pra própria agência não fazia mais sentido. Então ter tomado essa decisão foi muito difícil mesmo. E assim, eu não falo nem por meu Deus, o meu intercâmbio tá acabando, meu Deus, eu vou ter que ir embora dos Estados Unidos. Gente, se eu falar pra vocês que a parte mais difícil de ter tomado essa decisão foi a minha host kid, a Isabela. Não teria como ser diferente. Foi praticamente 2 anos e meio com ela, vendo ela crescer, vendo ela se desenvolver todos os dias. Era eu e ela. Eu sofria, porque eu me cobrava já no hospital de estar longe dela, de estar... Eu sabia que não era culpa minha, mas eu me sentia culpada, de certa forma, por ter bagunçado a vida dela, sabe? Parte mais difícil. Eu não estava preparada pra cortar, pra encerrar esse ciclo, pra falar. Acabou. Então, pra mim, o intercâmbio em si, eu sabia que já tinha acabado. Pra mim, eu sabia disso. Não teria como. Essa já era uma coisa bem definida pra mim. Mas a questão da Isabela, de certa forma, eu sabia que eu tava ali pra me recuperar, eu sabia que... Mas, de certa forma, também eu estava postergando, empurrando um pouco pra frente esse momento que eu sabia que ia chegar. E eu não sabia como eu ia reagir, não sabia como eu ia lidar com isso.
porque só Deus sabe o quanto foi difícil pra mim. Os dias que eu tava no hospital, os dias que eu fiquei na clínica, estar longe dela. Então, ter descoberto a doença, saber que a minha vida tinha mudado de ponta cabeça, não foi tão difícil como eu sabia que aquele momento ia ser. Quando eu tomei a decisão de não renovar mais a clínica de reabilitação, eu sabia que em poucos dias a Isabela não ia ver mais a Isabela. Então eu tentei ao máximo aproveitar esses dias, aproveitar esses momentos, porque pra mim, se alguém me perguntasse qual que foi a parte mais difícil de ter que deixar os Estados Unidos, eu não tenho dúvida de que foi deixar ela, porque não tem como... Só quem vive sabe. É clichê falar isso, mas é só quem vive sabe. Não tem como explicar você conviver com uma criança desde os 9 meses. Ver ela crescer, ver ela se desenvolver, ver ela começar a falar, ver a evolução dela e não se sentir afetada. A Isabela é parte de mim, ela é parte da minha família, ela é uma das pessoas que eu mais amo na vida. E foi muito difícil, muito difícil ter que tomar essa decisão. E aí eu recebi alta no dia 19 de junho, num sábado. Meu host daí foi me buscar, e eu fiquei com eles ainda mais uma semana, né? Mais uma semana, eu fui embora, acho que eu cheguei no sábado e eu fui embora no outro domingo. Foi meu voo. Na verdade, eu fui embora no sábado, né? Mas assim, e aí foi quando eu entrei de novo na realidade, né? Entrei de novo na rotina de... Porque até então eu fiquei no hospital, eu fiquei na clínica e a minha mente é o que tava ditando tudo. Aqueles ambientes eram o que eu vivia. Então assim, eu não vivia nada além daquilo. Então, e aí foi um choque muito grande pra mim. Foi a primeira vez, eu lembro desse dia, como fosse hoje, que eu tava foi um dia tava eu, meu rosto, na cozinha com a Nalu, que é a nova au pair da minha host family, e a gente tava cozinhando, tudo de boa. Só que daí foi a primeira vez que eu tive um choque de realidade, um choque bem grande, que eu lembro até hoje, que eu fui tentar fazer alguma coisa e eu falei assim, eu comecei a sentir as limitações. Consegui perceber as limitações. Veio uma onda de frustração tão grande que eu, tipo assim, eu me fechei totalmente. E aí eu lembro que eu fui até pro meu quarto e eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar. E aí minha host mom foi lá conversar comigo, né? Que tava tudo bem eu não ser forte o tempo todo, porque foi uma mudança muito brusca. Eu não descobri uma doença, tá bom, é isso, e no outro dia você volta pra casa e começa sua rotina. Não, eu não voltei pra nada. Eu não voltei pra nada. Então, assim, pra mim foi muito difícil. Então, esse dia ficou marcado pra mim porque foi o primeiro dia que eu me senti frustrada e realmente caiu a ficha e eu bati de frente com tudo que tava acontecendo comigo. E não que eu estivesse fugindo da realidade, porque eu não fugi da realidade. Eu sabia que era um problema grave, eu sabia que eu estava vendo que era um problema difícil. Naquele momento estava sendo difícil. Mas assim, eu sempre vi as coisas com muita... Eu sempre tentava enxergar... Eu sempre tento enxergar as coisas pelo lado bom, pelo lado... Tá, mas pelo menos eu tenho isso, pelo menos aconteceu isso, pelo menos... Então assim, eu sempre vejo... Eu não consigo ver as coisas, tipo assim, meu Deus, é o fim do mundo, acabou, é isso. Não, eu não consigo ver as coisas assim. Eu não consigo não ter esperança nas coisas. Então, quando você vê que os seus valores, o que você acredita é colocado em prova, e aí eu precisei entender aquilo, falei, tá, agora eu tô entendendo. Até o fato de andar. Eu estou andando hoje, eu ando, mas tem dias que, por exemplo, a minha perna acorda, eu falo que ela acorda preguiçosa. E aí, tipo assim, os movimentos ficam muito lentos, muito lentos. E aí eu fico lembrando, porque tem dias que eu ando, eu tô andando normal, eu não sinto que eu tenho alguma coisa, mas tem dias que a minha perna tá puxando, e aí eu lembro das coisas, sabe? Então, assim, eu entendi que daquele momento em que eu decidi que eu queria ir embora, eu sabia que eu ia ter que voltar pro Brasil e eu sabia que eu ia ter que começar uma realidade nova, uma realidade em que eu não poderia fugir, não poderia fantasiar, seria aquela realidade. E todos os dias é uma luta, todos os dias é algo novo, todos os dias eu acordo
e agradeço. Agradeço por estar viva, agradeço por estar respirando. E todos os dias é uma luta interna, principalmente, externa e interna, principalmente porque hoje, depois de tudo que eu aprendi, que eu vivi, muita coisa mudou. Eu ressignifiquei muitas coisas na minha vida, muita coisa mesmo. É bizarro eu falar isso porque muita coisa que antes tinha muito valor pra mim, hoje já não tem. E muita coisa que eu não dava tanto valor, hoje é minha prioridade, E agora a minha realidade atual é que eu estou no Brasil, no meu quarto, buscando os melhores tratamentos que estão ao meu alcance agora, prestes a iniciar um tratamento, vivendo um dia de cada vez, fazendo as coisas que eu estou me propondo a fazer, tentando melhorar minha rotina, tentando descobrir qual que é a minha rotina, né? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso de rotina, tentando entender o que eu posso fazer a partir de agora, o que está ao meu alcance e vivendo, porque não tem coisa melhor do que viver bem. Não tem nada melhor, gente. A gente é clichê, mas é verdade. Quando a gente passa por um momento de enfermidade, um momento que a gente tem tempo pra refletir sobre as coisas, a gente reflete mesmo. E a gente aprende muita coisa. E a gente vê o quão bom é refletir, o quão bom é se conhecer, o quão bom é você entender que existem fases, são momentos. E hoje eu só consigo ser grata. Eu só consigo ser grata. E não é um discurso good vibes, não, é a minha realidade. A minha realidade é que eu sou uma pessoa grata. Eu sou uma pessoa grata. E sou uma pessoa que eu dou muito valor pra minha história. Dou muito valor para os momentos bons que eu passei. Que eu vivi muitos momentos bons nesses 2 últimos anos. Nesses 2 últimos 2 anos e meio. Eu viajei, eu conheci lugares que eu sempre sonhei em conhecer. Eu vivi muito, muito bem. E essas memórias me deram esperança naquele momento difícil. Mas também hoje, um momento de adversidade, um momento de aflição, um momento de viver no vale, eu costumo pensar comigo mesma que eu não posso esquecer de nenhum momento desses. Eu não posso esquecer dos momentos difíceis, sabe? Porque é uma parte da minha história e eles me fizeram crescer muito, me fizeram olhar as coisas de outras perspectivas, me fizeram entender que vai ficar tudo bem, que tudo passa. Toda dor é por enquanto. Tudo passa. Tudo passa. As coisas boas, os momentos bons, e tudo passa. E a gente tem que aproveitar tudo e viver aquilo com bastante clareza. Entender que as coisas têm uma data pra começar e uma data pra terminar. E eu estou feliz, estou grata, realizada por ter vivido tudo que eu vivi. Sou muito orgulhosa de mim pela forma como eu lidei com esse momento difícil da minha vida e como eu estou lidando ainda, porque eu sei que é um momento muito difícil. É um momento muito difícil mesmo e você tem que estar muito firme nas suas convicções para você não sucumbir, para você não se entregar. E eu sou muito feliz por ter aprendido tanto com essa lição que eu fui obrigada a enfrentar, a aprender, mas eu tô feliz. E é isso. Essa é a minha história, é o começo da minha história, é uma parte, um capítulo da minha história. E eu estou muito feliz de começar aqui no YouTube a dividir com vocês coisas que eu aprendo, coisas que eu venho aprendendo, coisas que eu estou descobrindo sobre mim, sobre a vida. E eu espero que você tenha gostado. Esse foi meu testemunho, esse foi uma parte da minha história, do que aconteceu comigo. E é isso. Deus abençoe vocês.